friends! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Bruna Alessandra. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, o que eu vou estar falando é um pouco da minha experiência de ter morado em abrigo. Para quem não sabe, depois da vinheta eu vou estar dizendo o que é um abrigo e como foi a minha experiência lá. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, aperta o sininho para você receber novas notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que tem interesse nesse tema. E temos outros vídeos também no canal que talvez você possa gostar. Então, fique comigo até o final desse vídeo, hein? Beijinho! Então, gente, já deixou o seu like? Já foi se inscrever? Já apertou o sininho? Então tá tudo ok. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência de ter morado em abrigo. Para algumas pessoas, as pessoas podem pensar, nossa, o que é abrigo? Também é conhecido como FEBEM, orfanato, né? Que antigamente as pessoas falavam assim também. Mas, desde quando eu fui morar no abrigo, eu me familiarizei com esse nome, né? Que as pessoas falavam que era abrigo, então, pra mim é abrigo, né? E o que acontece? Eu sou adotada, eu fui adotada ainda pequena, com uns 3 anos, se eu não me engano. Pelo menos é a história que me contam, tá? O que eu vou estar passando aqui pra vocês é a história que me contam. Então eu fui retirada da casa de uma pessoa, que eu não sei se era minha mãe biológica, eu não sei. Eu sei que nessa casa eu era maltratada. Por incrível que pareça, eu tenho lembranças, né? Porque foi tão marcante, dizem que quando é muito marcante para um bebê, uma criança, fica gravado na memória. E eu lembro de ter sido maltratada nessa casa que eu morava com outras crianças. Porém, eu era muito novinha, eu tinha mais ou menos uns 3 anos, então eu lembro da tortura. Eu tinha até uma marca de queimadura na mão, que conforme eu fui crescendo, ela foi diminuindo, mas quando eu era menor era bem grande, bem marcante. E depois essa queimadura ela foi desaparecendo, hoje ela quase nem aparece mais na palma da minha mão. E eu era queimada e aquela coisa toda. Então parece que eu fui tirada da casa dessa pessoa por uma outra pessoa que viu, não sei, né, que viu que eu tava sendo torturada, não sei, me tirou de lá e me levou pra casa de uma outra família, porque essa pessoa que me pegou também não tinha como ficar comigo. E ela me levou pra casa de uma outra família. E ela frequentava, essa pessoa que me tirou dessa casa, ela frequentava o centro espírita. E se vocês quiserem saber também da minha trajetória no centro espírita, né, pra quem não sabe, tá chegando agora no canal, eu sou cristã, né, sirvo a Deus. E eu posso contar pra vocês, né, um pouco da minha experiência também, porque eu basicamente cresci no espiritismo, né. E aí essa moça me levou pra esse centro espírita e não sei mais ou menos como é que foi a história, porque eu não lembro, me foi contado, mas muito por alto. E aí eu fui entregue a uma das famílias, né, porque o centro espírita era de uma família. E aí tinha a família, tipo, a dona do centro espírita morava num local e o resto da família morava em outro. E aí teve uma das irmãs que teve interesse em ficar comigo. Ela tinha só um filho homem e ela era solteira, porém ela teve interesse em ficar comigo. Então eu fui entregue a ela, ela me criou. E quando eu fui entregue a ela, eu fui entregue com certidão de nascimento e tudo, né? Por incrível que pareça. E então, enfim, nisso eu fui adotada, né? Porque assim, não teve adoção de fato. Ela não chegou aí lá no fórum, no cartório, me registrou no nome dela, não. Naquela época, vamos botar aí, há 27 anos atrás, porque eu tô com 30, né? Vamos botar 28 anos atrás, as coisas eram mais fáceis. Eu conseguia pegar uma criança pra criar e ficava por isso mesmo. Não tinha essa burocracia que hoje tem, né? Então ela conseguiu me criar sem muita burocracia, mesmo eu não sendo registrada no nome dela. Eu continuo registrada no nome do meu pai e do meu mãe biológico. E aí, o que acontece? Eu vou contar só um pedaço, gente, tá? Da história nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E eu sei, né, que pra quem assiste canal no YouTube, às vezes fica fadigado, né, ficar ouvindo uma história por muito tempo. Então eu vou fazer 2 partes pra poder não ficar muito comprido. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar as 2 partes uma perto da outra. Eu vou botar uma parte num dia e a outra, né, no próximo dia do vídeo. Que aí vocês já conseguem assistir uma do lado da outra. Enfim, e aí eu morei com essa senhora, né, junto com o filho dela.
desde pequenininha. E eu comecei a fazer parte dessa família. E eu frequentava o centro espírita, né? Fui doutrinada ali na religião deles, aquela coisa toda. Mas essa é uma outra história, tá? Só pra vocês terem uma base de como eu cheguei no abrigo. E eu morei com essa senhora durante até os meus 12 anos, 11 para 12 anos. Foi quando ela passou mal em casa, né? Que era minha mãe. Eu falo senhora porque pra vocês entenderem que ela não era minha mãe de fato, né? Mas por ela ter me criado, sim, ela era minha mãe e sofri muito com a morte dela. Então foi a pessoa que me criou, foi a pessoa que me acolheu, a pessoa que me abraçou. Quando eu passava mal, tava ali me levando no hospital, ficava a noite acordada comigo. A gente passou muita necessidade, muita fome mesmo quando era criança. Se vocês quiserem, eu também conto essa parte. Minha infância foi muito boa na questão de brincadeira, diversão, mas também foi muito difícil financeiramente falando, porque eu fui criada por uma mãe que era solteira e não tinha renda, né? Só o salário mínimo de aposentada, enfim. Então a gente passou muitos tempos difíceis mesmo. Mas essa não é a história que eu quero contar. A história que eu quero contar é sobre o abrigo. E aí, quando eu estava com 11 para 12 anos, se eu não me engano, a minha mãe veio passar mal em casa, só tava eu e ela. E eu e ela e minha sobrinha, se eu não me engano. E aí ela passou mal. E passou mal mesmo, tipo, de cair no chão, aquela coisa toda. Eu chamei os vizinhos, chegou a ambulância, levou ela, aquela coisa toda. E aí ela foi pro hospital, infelizmente ela veio falecer, se eu não me engano, acho que uma semana depois, ou 2 semanas depois. Eu nem cheguei a visitar ela no hospital, porque ninguém me levou. E eu ainda era de menor, não podia ir sozinha, nem sabia qual era o hospital. Mas ninguém na família me levou pra vê-la. E quando chegou a notícia, eu estava em casa, sem nem saber, né, o que estava acontecendo. Enfim, e aí depois disso, eu fui morar na casa da minha avó. E aí eu vou pular muito essa história, porque senão vai ficar muito comprido, enfim. E aí eu fui posta no abrigo pela família da minha mãe, que faleceu, né? Eles não quiseram ficar comigo. E aí eu cheguei a fugir de casa. Agora eu tô falando pra vocês, se eu contar toda a história, o vídeo não vai, vocês não vão, sabe, vai ficar tem muitos detalhes, então não dá pra contar a história sem contar os detalhes. Então eu vou resumir, vou pular logo pro parte que me botaram no abrigo. E aí eu fui posta no abrigo porque eles não queriam ficar comigo. E aí me deixaram lá, não deixaram, né, não quiseram ter vínculo. Já deixaram bem claro pro abrigo que não queriam ter vínculo comigo, não queriam manter vínculo. Então eu fui posta no abrigo com 12 anos. Com 12 para 13, acho que eu já tava pra completar 13. E aí o meu primeiro abrigo que eu morei foi lá no bairro onde eu tava morando antes de ir para Portugal, que é lá em Duque de Caxias. Sendo que eu saí de São João de Meriti pra morar num abrigo em Caxias. E aí eu fui posta num abrigo que era só pra meninas. Era um abrigo só pra meninas, não tinha meninos. Era um abrigo voltado só para meninas. E aí eu fui posta lá, fiquei morando lá. Teve alguns processos que eu passei lá também, não foi fácil. Nos primeiros dias eu só sabia chorar, né? Porque foi tudo muito rápido. Eu tinha perdido a minha mãe, né, a única mulher que eu conheci na vida como mãe, e de repente eu tava me vendo num abrigo, né, sem ninguém, sem visita, sem ninguém, sem vínculo, sem nada. Então os primeiros dias eu só chorava, pedia minha mãe de volta, pedia pra que minha mãe voltasse. Na minha cabeça eu achava que ela fosse voltar, sabe, que ela fosse ressuscitar e que ela fosse voltar. E isso já tinha se passado uns meses já que ela tinha falecido e tal. E aí eu fiquei nesse abrigo durante 1 ano quase. Eu fiquei 11 meses, quase 1 ano, virou 1 ano quase, assim, coisa de dias. E depois que eu fiquei nesse abrigo, esse abrigo em específico, em Duque de Caxias, onde eu morei, durante esses quase 1 ano, era um abrigo que você não tinha livre acesso de sair e voltar. Eu tinha que ir pra escola com o educador, que eram os responsáveis que ficavam lá tomando conta da gente no abrigo. Então eles me levavam pra escola e me buscavam. Eu não podia ir sozinha e voltar sozinha. Quando eu ia pra médico, qualquer outras coisas, tinha que ser acompanhada. E o resto do dia era presa dentro do abrigo. Você não via a cara da rua, a gente não podia ver a cara da rua. Então a gente ficava presa ali dentro do abrigo, as paredes altas, muros altos. E aquela coisa toda. Mesmo assim, ainda tinha umas meninas que eu conseguia fugir, porque eu não queria ficar e conseguia escalar o muro e fugir.
eu como não tinha pra onde ir, nunca nem tinha dormido na rua, eu não ia fazer uma loucura dessa. E querendo ou não, ali eu tinha uma cama pra dormir, tinha comida, né? A gente tinha café da manhã, tinha almoço, tinha lanche, tinha janta, ainda tinha uma ceia às vezes antes de dormir. Então eu não tinha muito o que reclamar, né? Eu não podia sair igual desesperada pela rua sem ter nem aonde dormir e ficar no relento. Então, mesmo sofrendo muito, com todo o baque que eu recebi durante um curto tempo, eu preferi ficar ali. E ali eu criei amizades, aquela coisa toda. E depois ainda passei por mais 2 abrigos. Então, como eu disse, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou contar a experiência dos outros 2 abrigos no outro vídeo, tá bom? Esse foi o primeiro abrigo que eu fiquei, foi um abrigo só para meninas. Eu cheguei até a arrumar um trabalho lá, que no caso foi o abrigo que conseguiu pra mim. Eu cheguei a trabalhar. E aí, conforme eu já tava lá um tempo, eles criaram confiança em mim de eu ir trabalhar e voltar sozinha, né? Mas no normal você não podia circular em lugar nenhum sozinho. Saiu do portão pra fora, tinha que estar com o educador, um acompanhante, alguém. Então eu passei, basicamente, foi um abrigo tipo cárcere privado, né? Porque só saía acompanhado. Enfim, e foram um ano assim. O começo foi bem difícil pra mim, porque eu tava ali sozinha, desamparada. Tinha acontecido um monte de coisas na minha vida no período curto. E eu tava me sentindo jogada ao vento, né? Tipo, a família que eu fui criada durante, vamos botar aí, da minha vida durante 10 anos, porque eu já cheguei com 3, né? E saí com 12. Vamos botar aí, 3 anos da minha vida. Simplesmente quando a minha mãe adotiva faleceu, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles me descartaram. Enfim. E aí no próximo vídeo eu conto pra vocês a experiência dos outros 2 abrigos, porque eu, sim, fui transferida desse abrigo, que eu fiquei quase um ano, para um outro, e no outro vídeo eu explico pra vocês o porquê. Tá bem, gente? Esse é um pouco da minha história do abrigo. Vou fazer parte 2, espero que vocês assistam. Se vocês estiverem gostando, bote aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber mais um pouco da minha experiência, deixa aqui. E não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque eu também posso ser que eu esteja ajudando outras pessoas, né? E mostrando que mesmo com todas as dificuldades que eu passei hoje, Deus tem me abençoado. E até o próximo vídeo. Beijinho.